Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à nossa aula, hoje, dia 28/3, nossa aula aí de sábado às 7h40 da matina. Vamos estudar evicção, beleza? Nossa aula de ontem, sexta-feira, 27/3, foi a aula de vício redibitório, beleza? Todo mundo depois, quem não assistiu ainda, assistir, já está lá postada, né, na plataforma Canvas, né, tanto o material PDF quanto a videoaula, e lá no SGA o material PDF, tá? Hoje nós estudamos aqui a evicção, é o Instituto da Teoria Geral dos Contratos, seguinte aí, né, aos vícios redibitórios, né? Vício redibitório segue a evicção que a gente vai trabalhar aqui a partir do artigo 447 do Código Civil, tá? Então, todo mundo acompanhando a aula com o material que já está disponível aí para vocês, tanto no Canvas quanto no SGA, o materialzinho PDF, para a gente estudar aí o Instituto da Evicção, que é muito importante, tá, pessoal? Muito importante. Então vejam, turma, e muito comum de ocorrer na prática também, tá? Muito comum de ocorrer na prática. Então o que é a evicção, turma? Presta atenção. Evicção nada mais é que a perda da coisa adquirida em virtude de uma sentença judicial que vai atribuir essa coisa, beleza? A uma outra pessoa, por uma causa pré-existente ao contrato. Aqui pode ser tanto uma sentença judicial quanto uma decisão administrativa, tá? O fato é que o indivíduo vai adquirir uma coisa, um bem qualquer, um carro, por exemplo, beleza? Posteriormente, ele vai perder esse carro que ele adquiriu. Por quê? Porque o juiz, numa ação judicial, vai atribuir esse carro que o indivíduo comprou a uma outra pessoa, beleza? Por um motivo que é anterior ao contrato que o sujeito celebrou de compra do veículo. Tranquilo isso aqui? Então, muita atenção, porque a evicção é aquela hipótese na qual o sujeito compra algo e depois ele perde a coisa que ele comprou, porque vai ter uma decisão administrativa ou vai ter uma sentença judicial que vai atribuir essa coisa para outra pessoa, beleza? O verdadeiro dono era outra pessoa, beleza? E aí esse indivíduo que comprou o bem, comprou o carro, comprou um lote, muito comum de acontecer isso com terreno, tá? Comprou um lote, etc., ele vai perder a coisa por uma sentença ou uma decisão administrativa que vai retirar dele o bem e vai atribuir esse bem a outra pessoa, tá? Privando, né, o indivíduo que adquiriu o bem de poder usá-lo, de poder ter a propriedade da coisa. Então, isso que é evicção. Coloquei a fotinha aqui só para tornar lúdica a aula, né, ilustrar aqui. Isso aqui o oficial do estado aqui, ó, ele tá rebocando o carro de alguém, tá vendo? É o que pode acontecer na evicção. Você comprou o carro aqui, essa caminhonete S10, tá bem felizão com ela lá, ó, andando com sua caminhonete S10, você comprou. Aí de repente chega na sua casa um oficial de justiça e fala que aquela caminhonete ela foi penhorada nos autos de uma ação judicial que você nem tinha conhecimento. E aí lá tá ele levando a caminhonete embora lá, ó. E você vendo lá da porta da sua casa a caminhonete indo embora, beleza? Por quê? Porque essa caminhonete ela já estava sendo objeto de litígio judicial. Já tinha uma lide aqui na qual tinha um terceiro
que estava pleiteando essa caminhonete, beleza? E aí, você perdeu a caminhonete, tá? Você sofreu a evicção. Isso é evicção. Então, o que é evicção? É a perda da coisa em virtude de uma decisão judicial ou administrativa que vai atribuir essa coisa a outra pessoa por uma causa pré-existente ao contrato. É o famoso comprou, mas não levou, tá? Vai comprar o negócio, vai comprar a coisa, vai comprar o carro, vai comprar o terreno, e aí depois vai aparecer lá uma decisão judicial, né, mandando entregar a coisa para outra pessoa, tá? Que seria então o verdadeiro proprietário. Às vezes é um credor, tá? A pessoa que te vendeu o carro, ela estava devendo, né? E estava sofrendo uma execução, beleza? Então ela te vendeu o carro já com esse carro penhorado nos autos de uma ação judicial na qual o credor do vendedor já estava demandando ele judicialmente pela dívida, beleza? Então você comprou o carro que já estava penhorado numa ação judicial, né? Que não tinha nada a ver com você, beleza? Que era entre o vendedor e um terceiro, beleza? Credor desse vendedor. Então, é isso que é evicção, tá, turma? É esse tipo de situação, né? Por exemplo, outro exemplo aqui de evicção que a gente vai encontrar na prática aí, acontecendo muito na prática, tá? O indivíduo, ele compra o carro, comprou o carro. Aí o que ele faz? Ele comprou o carro, não pesquisou direito o carro, né? Como, tal, a procedência. Aí ele vai no Detran fazer a vistoria do veículo, né? Para poder fazer a transferência, né? Para passar o veículo do nome do vendedor para o nome do comprador. Na hora que ele vai lá no Detran fazer a vistoria, o Detran faz a vistoria e identifica que o chassi do veículo está adulterado. Identificou que o chassi está adulterado, já era. O que vai acontecer? Vai perder o carro. O Detran vai apreender o veículo, beleza? Vai apreender o veículo. Então aquele comprador que já tinha pagado pelo veículo vai perder o veículo, porque agora o veículo está apreendido lá no pátio do Detran por prática de fraude, né? É um veículo fraudulento, está com chassi adulterado, né? Então vejam, esse comprador está saindo no prejuízo, porque ele já pagou pelo carro, né? Então, como se resolve essa situação? Essa situação se resolve pela evicção. O que aconteceu aqui é a evicção. E aí, o artigo 447 e seguintes do Código Civil vai dizer para nós qual o procedimento a ser adotado, o que acontece, né, em havendo a evicção. A perda da coisa em razão aí de uma causa pré-existente ao contrato. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Todo mundo captou o que é a evicção? Então, ótimo. Então, dando sequência aí, ó, vamos analisar agora aqui os dispositivos legais, tá? Para a gente entender aí como funciona a evicção. Antes de mais nada, turma, é importante vocês destacarem aí, todo mundo anotar aí, que na evicção existem três partes, tá? Existem três partes. Então todo mundo destaca isso aí no caderno, onde estiver anotando aí, no PDF da aula, se tiver impresso ele aí, ou então no próprio computador aí, anotem. Três partes, quais são elas? Eu tenho o alienante do bem, é o indivíduo que vai vender a coisa. Aí eu tenho um segundo elemento que é chamado de evicto. Quem que é o evicto? O evicto é o comprador do bem.
que vai perder a coisa, beleza? Esse indivíduo é o chamado evicto, beleza? E aquele terceiro a quem a coisa vai ser atribuída, por exemplo, pelo juiz, esse terceiro é chamado de evictor, beleza? Evictor. Então eu tenho três figuras: o alienante, que é quem vende o bem, o comprador, que é chamado de evicto, já que posteriormente à realização do negócio ele vai perder o bem, e esse bem vai ser atribuído a um terceiro, que é o verdadeiro proprietário. Esse terceiro é o evictor, beleza? Então, três partes: alienante, evicto, evictor, beleza? Tranquilo isso aqui, turma? Então, todo mundo com atenção nisso aí. Então, vamos lá ao primeiro dispositivo do Código Civil, artigo 447, vai dizer o seguinte: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. O que é isso aqui? Presta atenção. Obviamente, aí a gente vai ter que voltar aqui e lembrar mais uma vez do princípio da obrigatoriedade dos contratos, do princípio da boa-fé objetiva, do princípio da função social do contrato. O que é isso aqui, turma? Vamos lembrar aqui, ó. A gente até falou disso na última aula aí sobre vício redibitório. Boa-fé, função social do contrato, tem que permear a relação contratual tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual, quanto na fase pós-contratual. A evicção é um problema que surge na fase pós-contratual, beleza? As negociações já ocorreram, o contrato já foi celebrado, já foi executado, só que posteriormente à sua execução, o evicto, o comprador da coisa, do bem, vai perder a coisa. Então, quem vendeu a coisa vai ter que responder por isso, tá? Vai ter que responder por isso. Isso que é evicção. Tá claro isso aqui, pessoal? Tranquilo? Então, ó, o 447 deixa isso bem claro, ó lá, ó. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Então, primeiro, evicção só acontece em contrato oneroso, tá? O que é contrato oneroso? Já expliquei para vocês em sala de aula e na última aula aí de vício redibitório, nós também falamos disso. Contrato oneroso é aquele em que a prestação de uma parte cabe à contraprestação da outra, tá? Isso que é o contrato chamado de contrato oneroso, beleza? Então, em contrato a título gratuito, isso não acontece. É igual lá no vício redibitório, mesma coisa, tá? Que a gente estudou na aula passada. Só cabe vício redibitório em contrato oneroso, beleza? Tranquilo isso aqui? Aqui, na evicção é a mesma coisa. Só cabe evicção em contrato oneroso. Eu tenho que ter prestação para ambas as partes, tá? Tranquilo? Então, atenção para isso aí. Ocorrendo a evicção, obviamente, o prejudicado, que é o evicto, ele vai cobrar isso do alienante. Ele vai responsabilizar o alienante, né, quem vendeu o bem, pela ocorrência dessa evicção, né, pela perda da coisa, posterior aí à celebração do contrato, tá? E aí o 447 ainda vai destacar a regra importante aqui, que é: subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Ainda que o indivíduo tenha adquirido o bem num leilão público, se ele perdeu o bem posteriormente por uma decisão judicial que está atribuindo aquele bem a outra pessoa, haverá responsabilidade pela evicção, beleza? Importantíssimo isso aqui.
Asta pública é leilão, né? Leilão público, beleza? Aqueles leilões que ocorrem nos fóruns, né? Quem frequenta fórum aí, né? Frequenta ali o Fórum Lafayette, etc., vai ver lá os leilões ocorrendo no saguão principal, né? Leilão, as astas públicas dos bens penhorados, né? Em ações judiciais, beleza? Então, muito importante isso aqui, tá? Subsiste responsabilidade pela evicção, ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública. Beleza? Tranquilo isso aqui, pessoal? Nós teremos aí responsabilidade do Estado, tá? Tranquilo isso aqui? Ótimo. Próximo artigo 448 vai conter uma regrinha que é importantíssima. Vamos ler lá o caput. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Aqui, todo mundo tem que rememorar aí, ó, um princípiozinho básico que a gente estudou lá, o primeiro princípio que a gente estudou da teoria geral dos contratos. Qual que é? Princípio da autonomia da vontade, né? O que significa o princípio da autonomia da vontade? As partes possuem liberdade de contratar. É o que está lá no artigo 421 do Código Civil. As partes têm liberdade de contratar. Significa que elas podem escolher com quem contratar, quando contratar e sobre o que contratar. Beleza? Isso é muito importante. Então aqui as partes estão escolhendo ou reforçar a garantia pela evicção, ou diminuir a garantia pela evicção, ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então o que é isso aqui? Eu posso celebrar um contrato com vocês aí, eu estou comprando um carro de vocês, tá? Comprando um carro de alguém aí. Aí lá no contrato de compra e venda, eu viro e coloco viro e falo para vocês assim, ó, vou colocar uma cláusula aqui, viu, pessoal? Onde eu vou reforçar aqui se ocorrer evicção. Então eu vou lá e coloco uma cláusula que, ocorrendo a evicção, ou seja, se eu perder o bem futuramente por uma causa, né, pré-existente aí a esse contrato, se eu perder esse bem, além de eu ser ressarcido pelo alienante do valor que eu paguei pelo bem, ainda vai caber uma multa aqui de 10% sobre o valor do bem. Beleza? Nesse caso, o que eu estou fazendo? Por uma cláusula expressa no contrato, olha o texto aí do 448, eu estou reforçando a responsabilidade pela evicção. Eu ainda estou colocando uma multa. Se eu perder o bem, esse bem for para um terceiro, eu vou não só demandar o alienante, né, querendo meu dinheiro de volta, que eu paguei, beleza? E eu ainda vou pôr uma multa aqui de 10%, beleza? Estou reforçando. Além de reforçar, pode também se diminuir a responsabilidade, tá? E vai diminuir como aqui? A gente negociando no contrato, na hora de assinar o contrato lá, aí vai, vocês estão vendo, quem está me vendendo o carro, vira e fala assim, Rodrigo, vão diminuir aqui a responsabilidade pela evicção, tá? Não sei o que pode acontecer, então eu só te vendo o carro se você aceitar aí que se ocorrer evicção, eu vou só te restituir o valor pago. Não vou te restituir perdas e danos, tá? Perdas e danos eu não vou te pagar, não. Então, se você perder o carro aí, por algum motivo, tem uns caras me executando aí, umas dívidas e tal. Então, assim, se acontecer evicção aí, você perder esse carro depois aí, porque os credores moveram uma ação aí para tentar pegar o carro, eu vou só te devolver o que você me pagou e não vou colocar perda, e não vou te pagar a indenização, não. Aqui, nesse tipo de cláusula
nós estamos diminuindo a responsabilidade pela evicção, percebe? É óbvio que na evicção, se eu estou perdendo a coisa, eu tenho o direito de receber o valor que eu paguei, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? Eu tenho o direito de receber o valor que eu paguei, mais perdas e danos, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em o que é devido pelo alienante quando ocorre a evicção. Mas basicamente é isso, o valor que eu paguei mais perdas e danos, tá? Então, o alienante, na hora de celebrar o negócio, ele já fala, ó, se acontecer evicção, eu só te devolvo o que você me pagou, a gente não vai discutir perdas e danos. É uma cláusula, tá no contrato, tá valendo, beleza? Se eu, comprador, aceitar a colocação dessa cláusula, futuramente eu perdi o carro, eu só vou pedir o dinheiro de volta. Não adianta eu pedir indenização porque a gente já combinou que não seria devida indenização e isso está previsto lá no contrato. Tá claro? Beleza? Além de reforçar, diminuir, pode ocorrer também a exclusão da responsabilidade pela evicção. Beleza? O que é isso aqui? Exclusão da responsabilidade pela evicção. Essa é uma situação muito curiosa. Na prática, o que está acontecendo? Eu estou comprando o carro de um de vocês aí. Aí vocês viram para mim e falam assim, Rodrigo, eu quero pôr no contrato aí que eu não vou responder pela evicção. Estou te vendendo esse carro, mas eu só te vendo ele se você aceitar essa cláusula no contrato. Senão você pode comprar outro carro, você pode procurar outro carro para você comprar. Eu só te vendo o carro se você pôr no contrato aí, ó, que o adquirente do veículo abre mão, né, de responsabilizar o alienante pela ocorrência da evicção. Então, olha o que está acontecendo. Aqui, o vendedor está pedindo para colocar no contrato uma cláusula excluindo a responsabilidade pela evicção. Estão captando? Excluindo a responsabilidade pela evicção. Então, se ela ocorrer, o alienante não terá, em tese, daqui a pouco a gente vai ver que existe uma exceção a essa regra, em tese, responsabilidade pela evicção. Todo mundo visualizou aqui a ideia, qual que é? Importante, tá? Aí eu ia falar assim, Rodrigo, mas quem vai aceitar uma cláusula dessa? Ué, tá cheio de gente que aceita. Tá cheio de gente que aceita, tá? E quem é que vai querer vender um carro nessas condições? Tá cheio também. Quem mexe com veículo aí, quem tá mais aí acostumado aí com compra e venda de carro, já ouviu falar do chamado carro de tumulto. Fulano de tal tá vendendo um carro aí, um carro tumulto. Carro de tumulto. O que é carro de tumulto? Presta atenção, isso é uma expressão coloquial, um linguajar das ruas, tá? Já falei com vocês que advogado tem que conhecer o linguajar das ruas, né? Então, o que é o carro de tumulto? O carro de tumulto é o carro que ele está em litígio. O indivíduo tem ali a posse do carro, tá? Ele tem a posse do carro, ou até tem a propriedade do carro, mas existe um litígio judicial rolando, né? Tem alguém ali reivindicando a propriedade daquele carro. Então ele vai e vende o carro. Ele está vendendo o carro e já está informando para quem está comprando, o carro é de tumulto, né? Ou seja, o que ele está te adiantando? Esse carro tem uma ação judicial aí, que você pode perder o carro, né? Então, obviamente, o preço vai ser muito mais baixo, né? Um carro de tumulto. Só que tem doido que compra, né? Tem doido que compra, beleza? O carro de tumulto e vai ficar rodando com ele aí, tá pagando barato. E aí fica fugindo lá do oficial de justiça, se for o caso, fica fugindo da polícia, né? Foge de blitz, não quer deixar o carro, não quer cair na blitz de jeito nenhum. Isso que é carro de tumulto, tá? É o carro que tem uma pendência lá sobre ele, tem um litígio judicial e o indivíduo está mesmo assim querendo vender o carro. É isso. Então, ele está vendendo o carro, que é um carro de tumulto, como eu estou dizendo para vocês,
E aí o que ele faz? Ele vai lá e pede para colocar no contrato, ó, o carro é de tumulto, tem litígio judicial rolando. Então vamos colocar uma cláusulazinha no contrato aí que é a seguinte: se você perder o carro, comprador, eu não tenho responsabilidade pela evicção não, viu? Então pode colocar aí, ó, não vou te pagar nada não, tá? Beleza? É isso que é excluir a responsabilidade pela evicção. Isso é possível, tá lá no artigo 448, beleza? Só que é o seguinte, turma, presta atenção. O artigo 449, que é o próximo aí, ele vai criar uma regrinha de exceção ao 448 no que tange a exclusão da responsabilidade pela evicção. Olha o que ele vai falar, vamos ler lá, ó. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. O que significa isso aqui? Presta atenção. Vamos supor que o vendedor ele negociou com o comprador a exclusão pela responsabilidade da evicção, tá? Colocou a cláusula lá dizendo que se o comprador perdeu o bem, ele não responde perante o comprador pela evicção. Está lá no contrato, uma cláusula excluindo a responsabilidade pela evicção. Plenamente possível, está lá no 448. Só que o 449, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ainda que isso ocorra, ainda que exista cláusula expressa no contrato, excluindo a responsabilidade pela evicção, se a evicção acontecer e o comprador de nada souber, isso é importante, tá? E o comprador de nada souber, ele ainda assim tem o direito de receber o que ele pagou. Olha lá, ó. Vamos ler, ó. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, se a evicção acontecer, né? Tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não sabia da evicção, olha lá, se não sabia do risco da evicção. Então, se ele está de boa fé no negócio, ainda que tenha no contrato uma cláusula excluindo a evicção, se a evicção acontecer, ele tem o direito a receber o preço pago. E só, tá? E só o preço pago. Ele não vai ter direito à indenização, perdas e danos, nem despesa do contrato, só a restituição do preço que ele pagou, beleza? Então vejam, não é o fim do mundo, né, assinar um contrato de compra e venda com cláusula excluindo responsabilidade pela evicção. Por quê? Porque se o comprador tiver de boa fé, ainda assim ele tem direito de receber o que ele pagou. Só o que ele pagou, tá? Perdas e danos não vai caber, nem despesa de contrato, beleza? Isso não vai caber aqui. Só a restituição do preço pago, tá? Então vejam que não é porque tem cláusula no contrato excluindo responsabilidade pela evicção que não tenha o alienante que restituir o que recebeu, tá? Ele vai ter que restituir sim o que recebeu se o comprador tiver de boa fé, se o comprador não sabia do risco da evicção, ou seja, ele não tinha conhecimento que o carro era de tumulto, né? O vendedor não falou isso com ele, não, beleza? Mas ainda assim ele assinou o contrato, depois que ele foi ver lá que tinha cláusula excluindo a evicção. Muita gente assina contrato e nem lê, né? E nem lê. Aí depois que ele perde o carro, que ele lê o contrato lá, pô, aqui ó, eu assinei esse contrato e tinha uma cláusula aqui dizendo que o alienante não responde pela evicção. Então vejam, nesse caso, se o comprador está de boa fé, ele ainda tem direito a receber o que ele pagou de volta. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, tá, turma? Muita atenção para isso. Agora,
Se o cara vira para ele e fala, meu caro, o carro é de tumulto, tá enrolado, ó, tem uma ação judicial, olha a ação judicial aqui, tá vendo aqui? A ação judicial. Você pode perder esse carro a qualquer momento, você quer comprar ele? O cara, quero comprar. Aí compra o carro, o que acontece? Ele está comprando o carro e assumindo o risco da evicção. Ele está assumindo que futuramente ele pode perder o carro. Ele já sabe que o carro é de tumulto. O vendedor já orientou ele nisso, já informou isso para ele. Então, ó, é a parte aqui do finalzinho do artigo 449, ó. Se não soube do risco da evicção ou dele informado, não assumiu. Então vejam, se eu assumo o risco, aí não tem como eu demandar pela evicção, beleza? Aí não tem como eu demandar pela evicção. Por quê? Porque eu fui informado do risco da evicção e eu assumi esse risco. Não, vou fechar o contrato mesmo assim. Não, pode me vender o carro aí. Se eu perder esse carro depois, eu seguro a bronca. Já era, meu amigo. Você não vai conseguir nem o que você pagou, nem a restituição do preço pago. Então, então vejam, nivelando aqui. As partes no contrato de compra e venda, elas podem reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Acabamos de ver o que é isso. Se tiver no contrato cláusula excluindo a responsabilidade pela evicção, se a evicção acontecer, ainda assim o alienante vai ter que devolver o que ele recebeu do comprador. Beleza? Na hipótese do comprador tiver o quê? De boa fé. Na hipótese do comprador não saber do risco da evicção. Ele não foi informado, beleza? Ou então, se ele foi informado, ele não assumiu o risco, colocou isso no contrato lá, que eu não assumo qualquer risco pela evicção. É isso. Aí ele tem direito a receber de volta o que ele pagou. Agora, se ele assume o risco, né, o cara informa para ele, ó, é carro de tumulto, tem litígio judicial rolando aí. Ele assume o risco, fala, não, interessa, eu quero esse carro. Ele compra o carro sabendo do risco da evicção, ele está assumindo o risco. Assumiu o risco. E aí, acontecendo a evicção, ele não vai ter o direito a receber nada. Nada. Zero. Beleza? Perdeu, tá? Assumiu o risco materializou. E aí, meu amigo? Todo mundo depois com atenção aí, ó. Todo mundo depois com atenção. Porque o risco assumido no contrato é o que a gente chama de alha ordinária, tá? Tá dentro das obrigações do contratante, beleza? Se alguém te informa que existe um risco na aquisição daquela coisa e você ainda assim assina o contrato, você está assumindo o risco de perder a coisa. Se acontecer, você não tem como reclamar por nada, beleza? Tranquilo? O Código Civil aqui, ó, ele vai observar muito isso, tá? Muito isso. Depois vocês vão dar uma lida lá no artigo 421, tá? Do Código Civil, artigo 421, ele vai falar lá, ó, que a alocação de risco, né, das partes no contrato tem que ser estritamente observada, beleza? Estritamente observada. É até reforma, tá? Modificação do 421 aí pela Lei de Liberdade Econômica aí do Bolsonaro, tá? Tranquilo? Essa legislação aí que alterou o Código Civil em vários artigos, inclusive nesse que trata aí da alocação de risco no contrato, beleza? Então, dando sequência aí, turma, artigo 450, o artigo 450, ele vai dizer o quê? Ó, salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então aqui agora a gente vai analisar o que o evicto tem de direito, tá? Quando ele perde o bem, quando acontece a evicção.
Então, ó, o caput do 450 já vai dizer aí, ó, ele tem direito, além da restituição integral do preço que ele pagou pelo veículo, por exemplo, pelo terreno, por exemplo, ele ainda vai ter direito à indenização, são as perdas e danos, tá? Que eu falei com vocês aí. Ele vai ter direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir, beleza? É um terreno, tá cheio de plantação lá de café, beleza? Então tem fruto, o imóvel dá frutos, beleza? Então o que significa isso aqui? Ele tem direito à indenização desses frutos que ele tiver que restituir lá para o verdadeiro proprietário. Ele está perdendo a safra. Imagina que é um terreno produtivo aí, beleza? Hectares de terra produtiva, né? Com plantação de café, plantação de laranja, safras, né? Beleza? Então, ele tem direito a ser indenizado dos frutos que tivesse sido obrigado a restituir, beleza? Inciso segundo, indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Ou seja, perdas e danos. Estamos aqui em qual tipo de perda e dano? Dano material aqui, né? Ó, dano emergente, beleza? Lucro cessante pode estar aqui também, beleza? Então, vejam, ó, despesa do contrato. O cara comprou o carro, a despesa do contrato, beleza? Ou seja, os custos de transferência do veículo, né, vistoria lá no Detran, etc. Às vezes alguma multa lá que ele combinou com o cara que ia pagar essas multas, com o vendedor, beleza? Ou seja, despesas do contrato para fazer a transferência, para buscar o carro em outra cidade, por exemplo, o cara gastou gasolina, ou passagem de ônibus, né, etc. Está comprando um carro lá em São Paulo, por exemplo. Beleza? Inciso terceiro, as custas judiciais e os honorários do advogado por ele constituído. O que é isso aqui? Custa judicial e honorário de advogado, né? Vamos supor que o evicto, ele de repente sofreu lá a evicção, perdeu a coisa, beleza? Ou então, ele sofreu a ação. O terceiro dono da coisa descobriu que ele estava com a coisa e moveu uma ação contra o evicto para pegar a coisa de volta, beleza? Então, nesse caso, o evicto teve que constituir advogado para se defender nessa ação, né? Tranquilo? Então, os honorários desse advogado, o alienante vai ter que pagar também, beleza? Obviamente, né? O evicto, coitado, está sofrendo uma demanda, uma ação judicial, né? Pelo terceiro, que é o verdadeiro proprietário da coisa. Então ele está tendo que contratar um advogado para o defender nessa ação. Então esses honorários que ele está gastando com o advogado, ele vai cobrar do alienante, de quem vendeu o carro para ele, tá? Ou o terreno, etc. Beleza? E as custas judiciais, né? Quem perde uma ação judicial paga a custa, né? Tem que pagar as custas, beleza? Tranquilo? Honorário de sucumbência, etc. Beleza? Então, essa que é a ideia. Isso que é devido aí pelo alienante ao evicto quando ocorre a evicção, quando ocorre a perda da coisa adquirida aí em virtude de um contrato oneroso, tá? Parágrafo único do 450, ainda nessa questão aí do que é devido. Bom, aqui é importante o parágrafo único, tá? Olha o que ele vai falar, ó. O preço, seja evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. O que é isso aqui? A evicção, ela pode ser total ou parcial. O que é isso? Evicção total é a perda total da coisa. É um carro, perdi o carro todo, beleza? O carro foi embora, foi para o terceiro lá, beleza? Ou ficou preso no Detran. Isso é evicção total, beleza?
Comprei o carro e estou perdendo o carro. A evicção parcial, eu perco parte da coisa, né? Eu não estou perdendo a coisa toda, tá? Eu estou perdendo uma parte da coisa. Então, um exemplo clássico aqui é o terreno, né? Eu comprei o terreno, só que aí eu vou sofrer evicção de parte do terreno, né? Uma sentença judicial vai reconhecer que metade daquele terreno, na verdade, pertence a outra pessoa, beleza? Né? Ou tantos 1.000 metros quadrados ali daquele terreno pertence a outra pessoa. Isso é evicção parcial, eu não estou perdendo a coisa toda, eu estou perdendo uma parte da coisa, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Então vejam, o preço, seja a evicção, o preço, que preço? O preço a ser restituído ao comprador, ao evicto, quem está perdendo a coisa, seja evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu. O que é venceu? Na época em que o comprador perdeu a coisa. Tá? Quando o comprador perde a coisa, né, o oficial de justiça foi lá e penhorou o carro, né, o lote, ele está perdendo a coisa ali, tá? Ali a coisa está vencendo, né? A coisa venceu, tá? O venceu portanto, quando o evicto perde a coisa, beleza? Quando a coisa se torna evicta, beleza? Essas expressõezinhas aí, vocês vão acostumando com elas, tá, turma? Que são próprias aí do Instituto. Então, será o do valor da coisa na época em que se venceu, tá? Na época em que o comprador perdeu a coisa, não o valor lá da celebração do negócio, tá? É da época em que venceu, da época que ele perdeu. Ah, mas vai estar desvalorizado? Vai, mas durante aquele tempo você usou a coisa, o comprador usou a coisa, né? Vai ter um desfalque no valor, mas durante aquele tempo ele estava usando a coisa, né? Estava se beneficiando da coisa, beleza? E se é evicção parcial, ó, o final aí do dispositivo do parágrafo 1 vai definir, ó, e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. E proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Beleza, turma? Então, se é perda de parte da coisa, o que vai ser pago, né, o preço, né, que vai ser restituído ao comprador é proporcional ao desfalque. Ah, eu perdi 1.000 metros de terreno, então tá, é 1.000 metros quadrados, o valor de 1.000 metros quadrados a menos no preço que foi pago para o alienante. Tranquilo? Isso aqui é muito simples, né? Não tem maiores dúvidas. Só ler direitinho aí, tá? O 450, parágrafo único. 451 vai definir uma regrinha aqui também importante, né? Subsiste para o alienante, todo mundo lendo aí, ó, subsiste para o alienante esta obrigação, ou seja, né, a obrigação pela evicção, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Então, o que é isso aqui? Obviamente que se a coisa estiver deteriorada e o evicto, né, perder a coisa, o comprador perder a coisa, ainda que a coisa esteja deteriorada, porque o adquirente usou muito o bem, beleza? É um carro, o sujeito usava ele como um carro utilitário, né, em fazenda, em propriedade rural, roda com o negócio o tempo inteiro, então o carro ficou bem deteriorado. Ainda que o bem esteja deteriorado, o alienante tem que devolver o que foi pago, tá? Nessa regrinha, seguindo a regrinha do parágrafo único aí do artigo anterior. Tem que devolver o que foi pago, ainda que o bem esteja deteriorado, tá? Então, ainda que o adquirente deu pau no carro pra caramba lá na fazenda lá, né? E o carro tá bem deteriorado, né? Ainda assim, cabe ao alienante restituir o preço que foi pago lá atrás. Obviamente, né? Fazendo aí o critério de proporção com o valor à época em que a coisa está vencendo, em que a coisa está sendo perdida pelo
adquirente é a regrinha do 451, todo mundo depois conjugando o 451 com o 450, parágrafo único, tá? Não é porque a coisa está deteriorada, arrebentou toda a coisa, que o alienante não tem responsabilidade pela evicção, não, tá? O alienante vai continuar tendo responsabilidade pela evicção, mesmo que o bem nas mãos do adquirente tenha se deteriorado, tá? Tranquilo? Aí o final dos 451 vai dizer o quê? Exceto havendo dolo do adquirente. Claro. Né? Se o adquirente quebrou o carro lá com um taco de beisebol lá, ele está quebrando o carro de forma dolosa, né? Aí não, né? Aí não vai ter responsabilidade do alienante, é porque a deterioração, né, ela se deu por ato doloso do adquirente, né? O indivíduo está de má fé aqui. Nós já vimos aí que má fé gera responsabilidade civil contratual, né? Violação do princípio basilar da boa-fé objetiva, tá? Lá do 422. Dando sequência, turma, artigo 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Que eu acabei de falar. Se o indivíduo está de má fé, quebra o carro todo, responsabilidade civil contratual. Tem que indenizar, obviamente, tá? Só que o 452 ele já vai destacar aqui uma regrinha para resolver a situação, ou seja, se o adquirente ele auferiu vantagem com a deterioração, o que significa isso? Ele perdeu um carro deteriorado e está recebendo um valor a maior do alienante, por exemplo, tá? De volta que ele tinha pago, etc. Então vejam, se isso acontece, então o valor das vantagens que ele está oferindo, essa diferença entre o valor do veículo que ele está perdendo para o terceiro, mais o valor que está sendo ressarcido pelo alienante, vai compensar, tá? Vai compensar isso aí, beleza? Ó a parte final. Ó. O valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Então, obviamente, que vai se deduzir o valor das deteriorações do valor que o alienante tem que pagar para o adquirente, para o comprador que sofreu a evicção, beleza? Para o evicto. Tranquilo, turma? Meramente uma questão aí de interpretação, né, da legislação, beleza? Não tem maiores dúvidas. É difícil de, na prática, a gente ver isso acontecer, né? O adquirente quebrar o carro todo dolosamente aí para tentar dar um golpe no alienante. Não vamos ver muito isso na prática não, mas se acontecer, o dispositivo está regulando aí, tá? O que acontece aqui mesmo é o indivíduo perder a coisa e depois demandar o alienante querendo receber a restituição do que pagou, beleza? Seja a evicção total, seja a evicção parcial, conforme define o 450, parágrafo único. Aí o 453 vai definir a regrinha das benfeitorias, né? Benfeitoria necessária ou útil, não abonada ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante. O que é isso aqui? Vamos supor que seja um terreno, né, que foi adquirido lá pelo comprador e ele fez lá benfeitorias necessárias e benfeitorias úteis, né? O que é benfeitoria necessária e benfeitoria útil? Né? Necessária é aquela que é necessária para a conservação da coisa. Útil é aquela que aumenta a utilidade da coisa, né? São 3 tipos de benfeitoria. Vocês já devem ter estudado isso, né? Benfeitoria necessária, benfeitoria útil e benfeitoria voluptuária. Né? As benfeitorias voluptuárias são aquelas somente para aformoseamento da coisa, né? Por exemplo, a instalação de ar-condicionado, né, na casa, a instalação de uma piscina na casa, isso é benfeitoria voluptuária. Não é o caso aqui, tá? Benfeitoria voluptuária não entra aqui no caso da evicção, beleza?
necessário e útil. Necessário, então, conservação, né? Por exemplo, uma infiltração, o cara faz uma obra lá, resolve o problema da infiltração, né? Isso é uma benfeitoria necessária. Útil, o cara aumenta uma garagem na casa, né? Agora o imóvel oferece 2 garagens cobertas. Isso é uma benfeitoria útil, tá? Então, benfeitoria necessária e útil, se o alienante, né, ele não abonou, né, ele não indenizou o comprador dessas benfeitorias, então vai ser devido aqui pelo alienante quando ele for restituir o preço pago. Ele vai ter que incluir o valor das benfeitorias necessárias e úteis, tá? Então lá, ó. De novo, 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu evicção, serão pagas pelo alienante, tá? Então é isso. Benfeitoria voluptuária está fora. Artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Então, obviamente, né? O evicto perdeu o bem. E lá no bem, na coisa, tinha benfeitoria, tá? Tinha benfeitoria. Só quem fez as benfeitorias foi o vendedor, né? Então, obviamente, que na hora de restituir, vai ter que levar em consideração que quem fez as benfeitorias não foi o comprador, foi o vendedor, né? Então, a parte final lá, ó, o valor delas será levado em conta na restituição devida, beleza? Obviamente, né? Quem fez a benfeitoria foi o próprio vendedor, tá? Não foi o comprador, beleza? Tranquilo, turma? O alienante, no caso. Artigo 455, se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Então, o que é isso aqui? Nós estamos falando de evicção parcial. O que é evicção parcial? Já expliquei para vocês aqui atrás. Parcial é a perda de parte da coisa. Não é da coisa toda. É apenas parte da coisa que vai se tornar evicta, tá? Então, se a evicção é parcial e é considerável, o cara perdeu uma grande parte do terreno, por exemplo, tá? Ele perdeu 70% do terreno. Então, o evicto, o comprador, o prejudicado aqui, ó, ele pode optar entre rescindir o contrato e obter a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Então, ele pode escolher entre os dois. Ou ele rescinde o contrato, pega de volta o que ele pagou, ou ele pede a restituição do valor que ele pagou correspondente ao desfalque que ele sofreu, beleza? A evicção é parcial, mas é considerável, é 70% do imóvel que ele perdeu. Então ele vai optar, beleza? Ele pode optar, que a lei permite ele escolher um desses dois caminhos. Ou rescinde o contrato e pede a devolução do valor todo que ele pagou, ou ele pede restituição, né, do preço pago proporcional ao desfalque que ele sofreu, que no exemplo que eu acabei de falar aqui, os 70% que ele está perdendo, beleza? Se não for considerável, o cara perdeu 5% ali do imóvel, sei lá, 2% do imóvel, né? Não é considerável a evicção parcial, né? Então ele só tem direito à indenização, tá? Só perdas e danos, beleza? Só indenização, essa regra é importante. O cara perdeu ali como é que fala? Uma faixa de 30 centímetros do terreno, tá? 30 centímetros do terreno, sei lá, em cada lado, né? Enfim, o desfalque não é considerável, esse que é o ponto. Se o desfalque não é considerável, ele não pode rescindir o contrato, ele vai ter apenas direito à indenização, tá? E nem restituição
do preço pago de forma proporcional. É só indenização, tá? Muito simples. O 456 foi revogado, né? Então esse artigo foi revogado já tem bastante tempo, desde 2015 que esse artigo 456 está revogado. E o 457 é a regrinha lá da boa-fé objetiva. Mais uma vez, turma, percebam como o princípio da boa-fé objetiva ele é inerente, né, aos contratos, né? A gente encontra ele o tempo inteiro, né, regulando aí a liberdade de contratar, beleza? Então aqui, ó, 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. É aquele exemplo que a gente deu lá em cima, ó, quando a gente estava lá no início, lá, ó. Se o indivíduo sabe que a coisa é litigiosa, sabe que o carro é de tumulto, se ele sabe disso, ele está o quê? Assumindo o risco de perder o veículo, beleza? Ele está assumindo o risco de ocorrer a evicção. Então, quem sabe que a coisa é alheia, alheia que pertence a outra pessoa, tá? Quem sabe que a coisa é alheia, que a coisa é litigiosa, não pode demandar pela evicção. Por quê? Porque está assumindo o risco da evicção, beleza? Porque está assumindo o risco da evicção. Então, muito cuidado aí com a assunção de risco de evicção, tá? Muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Aí eu coloquei para vocês aqui uma doutrinazinha aqui do Jones, beleza? Temos aí um enunciado do Conselho da Justiça Federal, 29, tá? Que é um enunciado antigo pra caramba, então esse enunciado ele nem mais faz sentido, tá? Já que o 456, né, ele está revogado, é um enunciado que faz referência ao artigo 456, né? Mas como ele existe, eu pus aí só para vocês saberem que já existiu esse enunciado aí se referindo ao 456, mas o artigo 456 revogado, então esse enunciado não nos é mais relevante, beleza? Coloquei julgados, né? Temos aí quatro julgados, 3 do TJMG, 1 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sobre evicção, depois vocês leiam. Esse caso que eu contei para vocês, né? Aqui tem muito caso de evicção de veículo, tá, turma? Depois vocês dêem uma olhada aí, ó, muito caso envolvendo evicção de veículo, de carro que o sujeito compra, né, sem pesquisar direito, sem investigar ali, né, qual que é a real situação do veículo, e depois perde por uma ação judicial lá de um terceiro, que o juiz vai atribuir o carro a esse terceiro, né? Então a pessoa compra e depois perde o bem. Isso acontece toda hora, tá? Por isso sejam diligentes, tá? Quando forem adquirir qualquer propriedade, sejam diligentes, pesquisem se quem está vendendo não está cheio de ação judicial, não está sendo executado por dívida. Eu mesmo um tempo atrás fui comprar um terreno e aí fui lá, conheci o indivíduo que estava vendendo o terreno, ele estava vendendo vários terrenos num condomínio, e aí, depois que eu conversei com ele me mostrou os terrenos, a gente discutiu ali um preço e tal, eu fiz uma simples pesquisa no site do Tribunal de Justiça do nome do cidadão, e aí apareceu uma lista de ações de execução, uma lista de execução. O cara estava sendo demandado em uma série de ações por dívida. Obviamente que eu não fiz o negócio, tá? Aqueles terrenos que ele estava me mostrando ali, era tudo patrimônio dele que podia estar o quê? Penhorado nessas diversas ações de execução. E aí se eu fechasse negócio com ele, daqui a pouco eu me tornava evicto. Poderia perder o terreno, tá? Então muita atenção, sejam diligentes na hora de pesquisarem aí, né, na hora de adquirirem qualquer tipo de propriedade. Então aqui tem muito julgado aqui, ó, de veículo.
Pessoa que compra o carro depois perde o carro, tá? E aquele caso do Detran que eu falei para vocês, que o cara foi levar o carro para fazer a vistoria, né, a transferência, e o Detran identificou o chassi adulterado e apreendeu o veículo, tá aqui, ó. Tá aqui, beleza? É esse terceiro caso aqui, depois vocês deem uma lida nele aí, ó. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgado agora, ó. Julgamento agora, em outubro do ano passado, tá? Beleza, pessoal? Então, essa é a evicção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, caminhem para mim aí pelo SGA, tá? Importante todo mundo aí buscar as doutrinas na biblioteca da PUC Virtual, tá? Temos lá uma série de obras lá disponíveis, né, em meio virtual, para vocês ir aprofundando aí, tá? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.